Sabe que eu sempre gostei muito de filmes e até pouco tempo atrás eu não conseguia entender por que alguns programas de auditório ou programas, não exatamente de entrevistas, mas tipo programas Eliane, Faro, eu não sei como que tem pessoas que gostam desse tipo de programa. Até bem recentemente eu não entendia. Mas eu acho que a gente tem necessidade de alguma coisa que aparenta ser ao vivo e aparenta ser que a pessoa está se relacionando com você, porque foi criada basicamente pela sessão da tarde e com filmes clássicos. Então eu vivi muito dentro de filmes e eu não compreendia quem não gosta de filmes e quem troca um filme quando as programações nas televisões, eu ficava muito pé da vida quando elas eram trocadas por esse tipo de programação, tipo Encontro, da Fátima Bernardes. Então, enfim, eu prefiro assistir, por exemplo, Uma Manhã de Desenho do que esse tipo de programação. Mas eu acho, vendo agora, pela solidão latente e essa superficialidade e essa carência que está tendo, eu acho que visivelmente nas pessoas, em mim, em você, é uma forma da gente se sentir pertencendo àquele ambiente. É a única conclusão que eu consigo chegar. E muitas vezes eu acabo rindo porque nos anos 60, que eu nasci lá, mas nos anos 70 ainda passava muitas ficções, muitos filmes, achando que nos anos 90 a gente estaria tecnologicamente até superior do que estamos hoje. Mas nunca vi um filme que falasse de uma evolução, vamos dizer assim, dos relacionamentos ou da própria pessoa humana no trato com o outro, de alguma coisa mais aprofundada. É sempre o mesmo tipo de pessoas, mesmas crises sociais que se projeta num filme que se diz futurista. E quem diria que nos anos 2000, né, século 21, a gente chegaria com programas até piores que os de auditório, tipo esse Big Brother, que são pessoas que estão se relacionando, né, e aí outras pessoas, semi-celebridades ou não, parece que as pessoas gostam de assistir aquilo e ter aquela sensação de pertencimento. E muitas reproduz mesmo, né, o que somos, assim como os filmes reproduzem o que somos, os problemas que vivenciamos, as questões emocionais e psicológicas que nós carregamos. Então, eu prefiro procurar esse pertencimento e essa identidade em filmes, mas coisa muito mais, eu não sei se popular ou muito mais comum, esse tipo de programação que tem uma grande adesão que eu não consegui entender. E especialmente nessa crise sanitária que a gente está vivendo, com todo esse questionamento de negacionismo, todo esse problema, essa crise política que a gente está vivendo, todas essas polarizações e todas essas questões que nós fomos jogados de pronto, né, sem ter conhecimento nenhum, e de repente parece que a gente quer se fazer de entendido de tudo. É muito interessante que ainda tenha uns programas que parece que faz muito sucesso, né? Pelo menos eu ouço dizer nos meus programinhas de fofoca. Largados e Pelados, de Férias com o Ex. Século 21, pra gente dar ibope para esse tipo de programação. Não sei se teria coisa mais sublime, não tô falando de assistir eternamente ou 24 horas um café filosófico, mas em questão de tecnologia, sim, os filmes e as conjecturas futuristas realmente, nós não alcançamos ainda o tão sonhado carro voador, mas a gente alcançou muita coisa tecnologicamente, vide, né, essas coisas de internet, de mensagens, de tecnologia, enfim, de podcasts, de vídeos, né? E o mais interessante é como as palavras, né, já haviam perdido os seus sentidos etimológicos, seus sentidos semânticos, e a cada vez está perdendo mais, porque, por exemplo, qualquer coisa que você põe no YouTube, você vira youtuber, eu sou youtuber. Então,
a gente numa solidão falando sozinha, então parece que você já ganha até um rótulo sofisticado, né, de youtuber. E o pior o valor semântico da palavra conteúdo perdeu muito sentido, não que eu tenha conteúdo. E tipo, né, qualquer copo tem algum conteúdo, nem que seja de ar, né, se ele estiver vazio. E é muito interessante, né, porque tem o conteúdo relevante e tem o conteúdo não relevante, mas e o que parece que faz mais sucesso e viraliza, como se diz, é o conteúdo irrelevante. Porque ao mesmo tempo que a gente parece que está procurando se relacionar, procurando conversar e pertencer a uma conversa, mas sem muito risco, porque então eu só assisto, eu não estou participando, e aí eu procuro um personagem dentro daquilo, né? Eu acho que quem assiste Big Brother é muito desse tipo de representação, se identifica com alguém que fale ou o que ele quer dizer ou o que ele pensa, mas seja como for, eu acho que realmente é fruto dessa nossa carência, dessa nossa falta de sentido e infelizmente da falta de direção. Logicamente que quem gosta desses tipo de programas vão achar ruim, logicamente, uma fala dessa. E logicamente que eu também, na minha falta de sentido, direção, eu acabo me perdendo em outros tipos de programação. Não estou falando de programação simplesmente boas ou ruins, mas eu acho que cada programação detecta mais e deixa mais latente para os mais atentos o quanto a gente está perdidos de nós mesmos. E eu gosto muito da frase que o que a gente precisa, muito antes de conectar com o outro, de se conectar com o outro, é conseguir se conectar. Volte para dentro de você mesmo, consiga olhar o seu interior, e é um exercício tão árduo quanto qualquer coisa que se leve o nome de exercício, mas é recompensador, não é imediato. Os frutos você vai colhendo depois de exaustão e de verificação e de voltar para dentro de você. E é bem melhor do que você, por exemplo, desliga a televisão após assistir esse programa. Inconscientemente você pode estar na consciência, você pode até achar, nossa, que legal, que divertido, entretenimento, como já estão dizendo, mas o entretenimento para deixar você tão intertido e perdido de você. Então as coisas eu acho que não tem os nomes à toa, né? E o grande amigo da onça, né? Que é o nome desse programa. E o que eu acho mais interessante é que o valor do prêmio, né? 1,5 milhão, parece que continua a mesma coisa. 1,5 milhão é muito dinheiro, mas não é o suficiente para esse povo. Eu acho que já poderiam ter aumentado esse valor, porque com 1,5 milhão, sei lá, você não consegue comprar 2 casas boas, por exemplo, dependendo da região. Por exemplo, aqui perto da minha casa mesmo, nos confins da Zona Leste, uma casa já, um terreno que eu falo, e uma casa razoavelmente boa, já está em torno de uns 600 mil. Então, esse prêmio de 1 milhão acho que tá baixo, né? E a gente tá tão carente, tão necessidade de holofote, tão necessidade de algum tipo de relacionamento para quem assiste e algum tipo de holofote de projeção para quem vai participar, que nem tá questionando mais. E outra, né? A emissora tá ganhando rios, mares, e tá dando 1,5 milhão. Logicamente que dentro disso tem outros ganhos, né? Como eu disse, inclusive da projeção. Mas eu acho que estava na hora dos participantes também ser um pouco mais exigentes, né? Vamos pedir também um pouquinho mais, né? Vamos aumentar esse prêmio aí, porque a gente sabe muito bem como que é esse mundo televisivo extremamente caro. E tudo lá é extremamente valioso. Qualquer horário, qualquer espaço que se queira na grade da programação para se fazer qualquer tipo de propaganda que for.